Seu nome? Isabel, Pediria seu nome todo, princesa. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança. Onde a senhora princesa nasceu? No Paço do Imperador, em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Em que data e, se possível, em que hora? No dia 29 de julho de 1846. Eram 6h25 da manhã. Quem eram seus pais, Alteza? Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Quem foram seus irmãos? Dom Afonso, mais velho do que eu, morto ainda criança. Dom Pedro, também morto. E Dona Leopoldina, que morreu quando tinha 24 anos. Quantos anos tinha a princesa quando prestou juramento e se tornou, assim, herdeira do trono do Brasil? Eu tinha 15 anos incompletos. Quando a princesa foi batizada? A 15 de novembro de 1846. Quando caiu a monarquia? 15 de novembro de 1889. Quando a princesa morreu? A 15 de novembro de 1921. Uma ilustre senhora influiu muito para que a princesa se tornasse mais descontraída e modernizasse um pouco mais a sua maneira de vestir. Quem era essa senhora? Dona Luísa Margarida Portugal de Barros, a Condessa de Barral, mulher culta, elegante e fina, pertencer à corte de Luís Filipe da França. A propósito, houve mesmo um romance entre a Condessa de Barral e seu augusto pai, Dom Pedro II? Pobre do meu pai, amante da Barral, amante de Madame Dazy, amante de Anne Baligan. Só porque era atencioso com essas senhoras, lhes escrevia cartas. Meu pai foi um padrão de moral e jamais prevaricou. A história aí está, senhor. Passeando na rua do Ouvidor, com a Condessa de Barral, a princesa ficou encantada com uma novidade exposta na vitrine de certa loja. Que era, hein? Um relógio que se chamava Relógio Despertador. A princesa, naturalmente, comprou o relógio, não é mesmo? Com uma dotação anual de 106 contos de réis. Não, senhor. Minha mesada era curta e no momento eu nem tinha dinheiro. Escrevi a papai de Petrópolis e ele depois me deu o presente. A princesa e sua irmã Leopoldina trocaram mesmo de maridos, trocaram? Vamos explicar, senhor. Pois não? Augusto, Duque de Saxe, e Gaston de Orleans, Conde de, ambos netos de Luís Filipe, vieram ao Brasil para casar. O primeiro comigo, o segundo com minha irmã. Acontece que as afinidades estavam erradas. E logo concluímos que os nossos sentimentos levavam à união de Augusto com minha irmã e de Gaston comigo. E assim foi feito para nossa felicidade. Num baile, a princesa dançou com um negro que acabara de ter seu convite à dança recusado por uma dama loura. Que negro era esse, Alteza Imperial? O engenheiro André Rebouças, o ideólogo da abolição. Dancei com ele para desagravá-lo da humilhação. Princesa Isabel, sua imagem de bondade ficou na história pelo fim da escravatura. Mas a senhora é a grande responsável pela Guerra do Paraguai. E eu tenho provas disso. Se a senhora tivesse casado com Solano Lopes, talvez não houvesse a página negra que foi a Guerra do Paraguai. Casar-me com um caudilho? O imperador nem deu resposta às cartas de Solano Lopes pedindo a minha mão. É verdade que seu marido só foi terminar uma guerra que Caxias já havia ganho? Desde o começo, meu marido sentia-se desmoralizado por não ir defender o Brasil. Gaston suplicou o imperador e pediu a Caxias. O Conselho de Guerra deu um não ao seu pedido. Gaston queria lutar. Não queria parecer um genro protegido. Mas quando o Conde de foi nomeado, a senhora escreveu uma carta desaforada ao imperador, seu pai, não foi? No dia 20 de fevereiro de 1869, veio a ordem para que Gaston assumisse o comando do exército. Caxias pedira demissão e o importante agora era prender Solano Lopes foragido. Gaston estava doente
e eu temia viesse ele a morrer. Eu disse que se ele fosse, eu também iria. Escrevi a carta, sim. Disse algumas coisas ásperas a Dom Pedro. No final, pedi perdão pelo que escrevi. Por 3 vezes, a princesa substituiu o imperador no governo do Brasil. Na ausência de Dom Pedro, na primeira vez, a senhora tomou importante medida. Qual foi essa medida? A 28 de dezembro de 1871, era concedida a liberdade para os filhos de mulher escrava nascidos dali em diante. Foi a lei do ventre livre. A luta pela abolição era difícil? O ventre livre foi uma batalha terrível. É verdade que o grande José de Alencar atuava contra? Sim, é verdade. Alencar negava ali o romancista que pintava os negros escravos com tanta sensibilidade e simpatia. A princesa foi sempre a favor do fim do cativeiro? Desde menina eu abominava a escravidão. Doía-me o coração ver os pobres negros espancados a chicote na praça pública, sendo vendidos como simples objetos, sofrendo toda a sorte de humilhações. Muitos fugiam, refugiando-se nos quilombos, onde preferiam esperar a morte a voltar à condição de farrapos humanos, sujeitos à vontade dos seus donos. Nas ruas ouvia-se o clamor, o grito angustiado de liberdade, que se misturava à palavra candente de Castro Alves, Patrocínio, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Lopes Trovão. A senhora tinha consciência de que a abolição seria o fim do império, princesa? Sim. Quase todo o ministério desaprovava o movimento. É verdade que em Petrópolis houve festas com renda para o Fundo de Libertação? Sim. Uma linda batalha de flores e um grande baile em benefício das obras da matriz. Nesta altura, eu já tomara sobre meus ombros a responsabilidade de tudo, certa de que só estaria fazendo bem. Quando a princesa assinou a lei que aboliu a escravidão no Brasil? No dia 13 de maio de 1881. Chamaram-na Lei Áurea. Foi no passo da cidade, invadido pelas autoridades e o povo que chorava de alegria. Por favor, qual o número da lei, princesa? A lei tomou o número 3023. A princesa ganhou do povo uma caneta de ouro para assinar a lei, não foi mesmo? Em que pensou a senhora naquele exato momento? Pensei no imperador, meu pai, gravemente doente e longe de sua pátria. Agradeci a Deus ter me concedido aquela graça. Depois, pensei que com a minha simples assinatura numa folha de papel, eu estava cortando as correntes de ferro que mantinham presos os nossos irmãos. Nas alegrias do povo, depois da lei assinada, o barão de Cotegipe fez ironia comigo, dizendo: redimestes uma raça, senhora, mas perdestes um trono. E que respondeu a princesa? Todos os tronos do mundo juntos não valem a liberdade de mais de 1 milhão de brasileiros. Obrigado, princesa Isabel, a Redentora, pela abolição dos escravos em nosso Brasil. Obrigado, princesa.